do que eu diga, argumente ou mostre, porque como diria Ariano Suassuna, felicidade mesmo é jogar Xbox. Infelizmente ele não disse isso, mas se tivesse jogado, vivido ou aproveitado, teria. E é por isso que eu tô aqui. Eu sou o X, Cláudio França. Chegamos em mais um checkpoint desta missão, falando do que ocorre dos States ao Japão. Aqui não passamos pano, seja ainda o AAA, exclusivo do Switch, do Xbox ou do Play. Vamos descobrir o que importa neste mundo pixelado. Pode chegar, galera. Aqui é Fernando, o Quadrado. Cola com a gente nessa, se mantenha informado. Desde o começo na resenha, jogando com os amigos e tentando entender como a nostalgia pode custar tão caro. Tô falando da Nintendo? Não sei. Mas simbora, porque se tem história e gameplay, eu tô aqui pela diversão. Meu nome é Thiago Castro, o Y, gastando com o que vale a pena meu tempo com vocês. Fala pessoal, mais uma vez aqui da Gamescom Latam 2025. Dessa vez eu tô com um pouco diferente aqui, um convidado diferente. A gente já tentou marcar outras vezes aí, né? É muito amigo aí do Thiago, você conversa mais com ele na realidade, com o nosso Y. E é o Alisson da Emerald Corp. A gente vai falar um pouquinho sobre o evento, quando a gente soltar esse episódio, então vai ser um pouquinho da Gamescom Latam, depois da Gamescom Latam. E é justamente para fazer as nossas impressões, é domingo, já estamos quase na roda de pouso aqui. Alisson, se apresenta aí para o pessoal, ouvir tua voz aí, o sotaque gaúcho, e começar a conversa. Cara, primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Realmente a gente está já há bastante tempo aí para fazer acontecer. Já conversamos várias vezes com o Thiago, encontramos em outros eventos. Então, eu sou o Alisson, sou da Emerald Corp, um site de 6 pessoas atualmente, um site independente que a gente fala sobre filmes, séries, games e quadrinhos. Na parte de games, que é onde eu sou editor, a gente tem um foco muito em equilibrar os AAA e a indústria indie. Então, um evento como a Gamescom Latam é sempre algo muito bom, que a gente gosta bastante, porque tem uma pitada assim de AAA, mas a parte indie é bastante forte, a gente consegue ver muita coisa ali no Panorama Brasil, conversar com a galera. E é isso, cara, bem feliz aí da gente poder ter se encontrado agora. Já é o segundo membro aí do podcast que a gente conhece, tá faltando só um. Então tá voltando? Você não conheceu o Fernando ainda? Não, ainda não. Ah, então tá bom. Em breve aí, então a gente vai poder fazer essa trinca aí. Muito obrigado aí pela oportunidade. Nada, cara. Pô, a gente também acompanha o conteúdo de vocês ali no Instagram, vez ou outra a gente tá trocando ideia e sempre se encontra nos eventos. Mas me diz uma coisa assim, o que é que você achou da Gamescom Latam, tendo em vista que teu foco hoje é basicamente equilibrar aí os dois? O podcast basicamente faz isso também, né? A gente também tenta equilibrar. Eu falo que o indie é aquela massa ali que preenche as lacunas entre um AAA ou outro, né? E é sempre um mercado muito bom da gente analisar, porque eles fazem coisas diferentes, coisas são mais ousados, eles agem e trabalham de uma forma que a indústria AAA normalmente não faz, né? Não são tão ousados nesse ponto. Então fala um pouquinho da tua experiência aí, né? Você veio para a Big de 2023? Então você já tá amaciado aí para poder comparar com diversos anos. Nosso primeiro ano de Emerald foi justamente 2023, e aí nosso primeiro evento mesmo aqui em São Paulo, né? A maior parte da nossa equipe é lá do Rio Grande do Sul, nós temos também um membro que mora em Palmas e outro que mora aqui em São Paulo. Então, pra gente conseguir vir pra cá é sempre algo muito bom, muito, muito prazeroso. E o Big, cara, foi realmente assim um reforço dessa nossa crença de que esse equilíbrio, bem interessante a forma como tu falou, né? Essa massa entre os AAAs. Cara, é muito legal e é sempre importante a gente ver porque a galera realmente coloca a criatividade sem amarras, né? Não tem aquela coisa de... Muitas vezes não tem aquelas coisas de prazos ou de budget ou de coisas que mudam assim em cima da hora por uma questão de... Sabe, que foge da mão da equipe de desenvolvimento, tipo ordens de executivos e tal. Então a gente vê muita coisa criativa na indústria indie e que depois, inclusive, serve de inspiração, ou às vezes até de cópia, né, para os AAA. Então a gente gosta muito de ter esse foco. É sempre muito legal conversar aqui com a galera. E é um respiro, cara. É um respiro, ainda mais nesse momento assim de transição, digamos, né, que a indústria, num geral, está vivendo, aumento de preços, incertezas macro, né, políticas e socioeconômicas. Então é sempre bom ver assim a galera que realmente respira o game e que busca a essência mesmo de jogar, de se divertir, de experimentar coisas novas com as tecnologias que estão vindo aí, ou até com abordagens mais antigas, mas ressignificar algumas coisas. Então é realmente assim muito, muito importante falar sobre a indústria indie e jogar, né? Jogar, que é o mais divertido de tudo. Jogar é a melhor parte. Mas conta aí, o que é que você achou do evento em si, né? Eu acho que tem algumas ressalvas aí, mas é muito mais por parte
de layout, né? Vocês participaram também da Gamescom em Colônia, na Alemanha, né? isso. Então tem esse contraponto também para vocês, que a gente sempre tem que mirar no melhor, isso é inegável. Então, se a gente quer fazer algo, se torna referência. O Brasil hoje é o terceiro maior mercado de games do mundo. E não é à toa que a gente consome muito, a gente tem muita gente aqui, né? E a tradução tá vindo tudo português Brasil, não mais português Portugal, por exemplo. Então, verdade. conta aí pra gente o que você achou disso. O que tá... Cara, então, eu acho que foi bom o crescimento de estrutura. Eu acho que foi mais confortável, assim, foi um crescimento interessante, mas também tenho algumas ressalvas, como tu falou. Tipo, certas coisas não acompanharam esse crescimento. Algumas estruturas e até mesmo questão de, principalmente das grandes publishers, sabe? Parece que ficou faltando alguma coisa que outras edições, outros eventos, inclusive do cenário, às vezes trazem um jogo pensando no consumidor final. Dá aquele gostinho dele trazer antecipado, a pessoa saber, pô, tô jogando um jogo que ainda não lançou 3 semanas antes, sabe? E isso pode até virar a chave pro consumidor, pensar assim, pô, mas eu vi lá na Gamescom e vou comprar. Quando sair, vou comprar, sabe? Já vou botar na wishlist. Então, eu acho que faltou. A gente tem alguns jogos, né? A gente tem, por exemplo, Demon Slayer na SEGA. A gente tem alguns outros jogos, assim. Mas ficou faltando, cara. Eu fazia até uma contagem, tanto na Gamescom Latam passada, quanto na BGS. Ano passado a gente não conseguiu vir, mas na retrasada. Cara, é questão de dezenas de jogos antecipados. E a gente tá falando principalmente de jogos de grandes publishers, né? E dessa vez eu senti bem reduzido isso. Então, acho que isso foi um problema. E acho que também, em termos do indie mesmo, eu não gostei tanto dessa disposição, sabe? Na lateral, tá a categoria que os jogos estão concorrendo. No ano passado, foi tudo bem localizado, 2 grandes fileiras. E era isso, apesar de mais compacto, mas fazia muito sentido. Porque você meio que respirava ali, o tempo que você estava alocado, né, nesse local, você respirava o jogo indie, participava, já conversava com os desenvolvedores. Aqui realmente eu achei muito descentralizado. Apesar de aparentemente ter mais panoramas do que em outros anos, ficou meio difícil você se localizar, achar as pessoas, onde é que estão os desenvolvedores, sabe? Então eu também tenho esse ponto aí, esse contraponto. O pessoal do Panorama Brasil, ele até ficou um pouco mais compacto, assim, né? Mais próximo. Mas o Big Festival mesmo, os jogos que estão concorrendo, eles estão muito... Espalhados. Espalhados. E eu acho que essa questão de, tipo, tu não saber a categoria, tu tem que ir numa ponta específica, porque não tem nem dos dois lados, sabe? Isso eu achei estranho, assim, pra tu saber, esse jogo aqui tá concorrendo em tal categoria, sabe? Então, eu acho que nesse ponto, assim, deu uma desvalorizada, principalmente que a gente tá falando daqueles jogos que já tem uma chancela, né, da curadoria do evento, de que estão concorrendo no Big Festival, né? E apesar de estarem concorrendo, ainda tem jogos que vão lançar e tem jogos lançados já, né? Por exemplo, você tem aqui o Escudeiro Valente, que já não precisa de aval de mais ninguém, né? Porque o jogo é absurdo, o jogo é muito bom. Você tem Neva aqui também, entendeu? Round T, né? Que eu conheci até o compositor do jogo. Então, meio que você fica, pô, é tudo só pela categoria que ele tá, não tem uma forma mais interessante, porque a categoria a gente olha no site, sabe? Dá pra gente olhar, entrar naquele appzinho e ver tudo muito mais à mão. E aqui não, fica muito complicado de você, principalmente quando a gente fala de imprensa assim, querer chegar realmente junto do desenvolvedor, trocar ideia com ele. Pra mim é muito mais priceless do que chegar lá e só jogar, pegar o jogo e jogar, entendeu? É verdade, não, concordo 100% contigo. Por isso que esse é um diferencial ainda do Panorama Brasil, e tomara que siga sempre, né? A galera tá ali próxima, de maneira acessível, se revezam, e realmente, cara, tu citou o Round T. Esse é um jogo que tu sabia ali, inclusive a gente, antes de vir pra cá, viu que eles estão divulgando hoje os horários que eles vão estar ali e em quais stands, né? Porque o Round T é um desses exemplos. Ele tá concorrendo em mais de uma categoria, então ele tá em mais de um local do evento, sabe? E aí o pessoal divulgou essa agenda pra quem quiser chegar lá e conversar. Mas não é todo desenvolvedor que vem, principalmente aqueles de outros países, por exemplo, Nine Sols, pô, o jogo de Taiwan, né? Então, Taiwan. É um jogo que, inclusive, ganhou aqui o melhor jogo do Big Festival. Mas, pô, pra trazer essa galera é difícil. E, ao mesmo tempo, assim, tu fica meio que sem saber, sabe? Onde é que vai estar? Tá espalhado, né? Quem tá aqui, quem não tá. Pra imprensa, tem esse aspecto que prejudica mesmo, Até porque a gente precisa de time, né? Então, assim, é muito melhor até dar aquela imersão inicial quando você chega no evento, sabe, meio Fenearte, Feira de Artesanato, você tem um caminho a seguir, sabe?
pensado, disposto de uma forma inteligente para você aproveitar a feira como um todo. Aqui fica muito, eu vejo uma coisa e quando você fala, eita, tinha aquele jogo lá? Tinha, você não viu não? Tipo, Demon Slayer, se você não for olhar realmente onde tá o jogo, ele tá extremamente escondido, cara. Né? É verdade. Diferentemente de outros anos, como você falou também, a gente teve, o anúncio do Sonic Superstars aqui. Aqui não, né? Nada BGS. Então, isso de fato também faz falta. Você ter essa parte de jogos novos, né? E assim, pra mim, um ponto negativíssimo a Nintendo com o mesmo stand de 2 anos atrás, assim, sabe? Com os mesmos jogos dispostos. Eu acho que até o ano passado na BGS tinha ali o Mario Party Jamboree que era lançamento, mas esse ano ela não veio com nada assim de novo, sabe? Então, meio que você fala, poxa, vou chamar as pessoas, né, o público macro, através dos big players aqui, né, de uma Nintendo, de uma Bethesda da vida, para direcionar ele para um jogo indie, mas isso aqui parece que tá meio desfocado, sabe? As pessoas não chegam através do indie, muitas vezes por conta dessa falta de geografia dentro do evento, né? Isso da Nintendo, ela tá num caso muito, muito peculiar, né? Está numa transição de console, um console extremamente aguardado, que teve aí também suas polêmicas já no lançamento, mas, cara, ao mesmo tempo, o público final já teve acesso ao novo console em vários eventos pelo mundo, sabe? E não teve aqui. Quando eles anunciaram dizendo que algumas novas datas seriam ainda divulgadas, eu pensei, cara, vai ver, eles estão negociando lá com a Gamescom Latam, por uma questão contratual, vão anunciar mais perto. Não foi o caso, sabe? Então ficou, nesse caso específico da Nintendo, ficou muito de, tipo, um gostinho de quero mais, sabe? Pô, tu tá ali com um display dizendo, lançamento em 5 de junho, pré-venda já disponível, console bem grande, mas não tem sequer o console num display, sabe? Eu acho, assim, a experiência, tu falou da BGS, né? Teve Sonic Superstars. Nesse mesmo ano, tava incrível, porque teve Metaphor, teve Like a Teve. Dragon Infinity Wealth, teve O stand da Persona. SEGA tava absurdo. Absurdo. A Persona 3 Reload lá. É. Nossa, pelo E a amor de Deus. Nintendo, naquela ocasião, trouxe o Mario Wonder alguns dias antes. E eles organizaram muito bem, com poucos, acho que eram 6 ou 8. Cara, isso eu penso que era um negócio meio simples de resolver. Traz, nem que seja 4 consoles, bota um único jogo pra galera ver, mesmo que não possa usar o mouse, mesmo que não possa pegar o controle, sabe? Só pra ter a alegria de, tipo, eu tô jogando Donkey Kong, ou eu tô jogando Mario Kart, uma partida, 5 minutos, sabe? Pra galera ir pra fila, ganhar um adesivinho depois e já era, Qual sabe? foi o jogo que a Nintendo colocou lá que tava escondido, assim, tava num tapume, assim, você entrava Era o Mario Wonder. Era o Mario Wonder, Era o né? Mario Wonder, né? Cara, Mario Wonder tava disponível na pirataria naquele mesmo dia. Pô. E aqui era você ter que pegar uma fila de 1 hora, sabe? O contraponto aí, não faz sentido você, às vezes, restringir tanto um público de ter acesso a algo, sendo que por vias ilegais, eu não tô fazendo apologia aqui a nada, por vias ilegais o negócio já tá disponível. Eu acho que às vezes falta um pouquinho de respeito. O Sonic Superstars também tava lançando naquela janela ali. Janela. E tava pra todo mundo. Quem passava via que o jogo é maravilhoso, sabe? Inclusive, toda a parte de identidade visual da SEGA, né? Enfim, os pins que você recebia lá, tava tudo muito legal, cara. Inclusive, eu acho que é importante fazer um exercício assim, fora, a gente trabalha com isso, trabalha no mercado gamer, acompanha tudo. Mas, cara, é impressionante. A gente teve umas experiências recentemente de pessoas que viram o Nintendo Switch com a gente e não sabiam o que que era. Ou, sabe, assim, esse videogame tem o jogo do Mario. Cara, existe um público gigantesco que a Nintendo ainda precisa chegar e que é justamente nessas oportunidades. Famílias que vêm, que aproveitam. A gente teve um feriado nessa semana, daí já tem fim de semana. Cara, essa data, a escolha de data foi muito propícia, não choveu nenhum dia também. Era um momento perfeito para chegar num público que é muito, muito casual, mas que Sim. sabe que existe o Mario, até por causa do filme também, né? Exato, exato. Então, tipo assim, era um momento pra chegar aí, tá chegando um console novo, tá chegando em português, né? Ter mais esse destaque que teve em outros momentos, né? A própria BGS, tu falou do Jamboree, no ano passado também teve o Zelda, tava Echoes of Wisdom, né? Bem grande, assim, disponível em português do Brasil. O primeiro jogo da franquia Zelda tá disponível. Parece que faltou também entender que, tipo, fora de quem já tem o Nintendo Switch, estamos falando de milhões de pessoas. Bastante, realmente. E fora de quem realmente já consome o mercado gamer, são nessas ocasiões aqui
que o público casual vai vir e vai chegar e tipo, pô, tem um Donkey Kong aqui que vou tirar foto e tem um jogo dele, sabe? Traz o console, sabe? Donkey Kong tá diferente, né? Óbvio, porque ele Exatamente, recebeu um cara. rework ali, né? Um redesign. E, pô, também, por exemplo, aconteceu que eu acho que dá pra falar aqui pontos bons e pontos ruins da Bethesda, né? A Bethesda tá aqui. O stand deles, pra mim, foi um dos melhores, de fato. Tá muito Mesmo não bonito. tendo Doom Dark Ages, o stand ao redor dele está envelopado como Doom Dark Ages. A NVIDIA ter PC do Doom Dark Ages, ter placa de vídeo do Doom Dark Ages, já que eles têm um contrato de exclusividade com a NVIDIA, né, por conta do DLSS, do Ray Tracing e tal, da ID Tech. Não só do Doom, mas como do Indiana Jones também, que usa a ID Tech. Eles não tiveram o jogo aqui, o jogo não veio, aí você fica, pô, na época da Comic Con do ano passado, era quem comprou o Indiana Jones no Early Access, né, comprou a versão Deluxe, na época da CCXP já tava jogando. Mas beleza, cara, bota lá o jogo pra todo mundo jogar, é um jogo extremamente atual, extremamente novo, sabe? E não vi com o Dark Age aqui, mesmo faltando 10 dias, eu achei, assim, um tremendo de um vacilo também, sabe? O que não foi um vacilo, por exemplo, toda a parte do stand tá com coisa do Xbox ou do Windows, mas o Indiana Jones tá no PlayStation. É. Você só joga porque é uma plataforma nova, é uma forma do cara mais casual que tem um PlayStation hoje saber, pô, ali eu vou poder jogar Indiana Jones e vou poder jogar em casa também. Qual data? Aí já tem a data, entendeu? Já tem já cria um vínculo ali com o consumidor, cara. Com certeza. E fora que ele tá muito, muito bem envelopado, né? A temática tá muito boa e a transição também um estilo mais do Indiana Jones, daí tu vai passando pelo stand e tu já vê que tá mais na temática do Doom, Do do Doom. Elder Scrolls, né? Oblivion também É. veio pra cá, né? Então, assim, essa trinca de jogos aí que eles usaram, dá pra você jogar também no Rogue Ally X, né? Que é, pô, é fantástico ali o portátil. Então dá pra você testar o jogo de várias formas. E em contrapartida, você não tem os lançamentos também, né? Pois é. Mas não se pode ter tudo. E da parte de indie, cara, o que é que foi que te chamou mais atenção, assim? O que é que tu mais gostou? Normalmente a gente também lança um top 10 aí, jogos indie do evento, sabe? Cara, assim, Nine Sols, né? Grande destaque, não tem muito o que Tu falar, não né? jogou ainda, cara? Cara, não tinha jogado, não consegui jogar. Absurdo, É velho. absurdo. Não tá escutando o X2Y. Aham. Eu sou defensor ferrenho desse jogo, assim. Esse jogo é absurdo, cara. Esse jogo foi por questão de timing. Tava acompanhando, a gente faz curadoria mensal nas nossas redes sociais, e ele foi adiado, daí depois ele chegou só no PC, e depois ele chegou nos consoles. Sim. E daí, nas datas que chegou, tinha outras coisas pra cobrir, cara. Então esse aí, agora eu pude jogar aqui. Mas pra mim, o grande destaque, entre os que estavam concorrendo no Big Festival, é Escape from Ever After, que é um jogo inspirado no Paper Mario. Eu vi você falando na rede social, não foi? Cara, perfeito, velho. Eu achei muito bem feito. Tô acompanhando ele faz anos, ele tinha outro nome, mudou a pegada do jogo também. Mesmo que antes tivesse a inspiração já do Paper Mario, agora tá muito mais homenagem, sabe? Tu joga ali com o protagonista e um dragãozinho que faz as vias do Bowser, assim, uma dupla inesperada que se forma pra tu conseguir lutar contra uma corporação do mundo real que tá invadindo o mundo da literatura, sabe? Então, muito bom, eu realmente recomendo. Ele tava rodando direitinho ali no PC também, mas vai chegar também pros principais consoles. Então é realmente algo pra ficar de olho aí. Essa é a minha dica. Esse eu não conhecia. E na galera do Panorama Brasil, cara, Saboros, que é o jogo da galinha, também fez muito sucesso. A gente falou com os devs lá da Killbyte Interactive. Fez sucesso nas redes sociais. A proposta é muito, muito engraçada. Aham. Né? Uma galinha que precisa fugir de uma fábrica que se vende como uma fábrica, assim, que respeita os animais, não sei o quê, mas que a história é mais sombria Aham. e que a inspiração, pelo que a menina da Killbyte nos falou, é que o criador do jogo que teve a ideia, ele tinha uma galinha na infância e ele queria homenagear o fato dele ter tido como animal de estimação uma galinha e pensou, como é que eu vou fazer isso? E daí criou esse jogo. Esse é um, e um outro também bem interessante, que é Deep Dive, lá no Panorama Brasil, que é uma galera que ganhou uma Game Jam, fez o jogo em 4 dias e a proposta é se psicólogos usassem armas para matar os monstros interiores das pessoas, cara. Então tem uma proposta meio Enter the Gungeon, ali bem uma estética retrô, E tem pixel art. E tem uma parada meio Psychonauts. Você jogou o Psychonauts 2? Não joguei, cara. Psychonauts 2 tem uma parte que o Rasputin, né, ele entra na mente da pessoa e ele faz as conexões pra entender os traumas dela, sabe? Então, mas é engraçado você pegar uma arma e, tipo, eliminar as paradas, sabe? Sim.
Cara, é isso aí, velho. É bem interessante isso que tu falou do Psychonauts também. É legal ver outras adaptações do. De uma mesma temática. É, exatamente. Trazer, aí os caras trouxeram pra uma vibe pixel art na indústria indie, de ir testando, pô, ganhou uma Game Jam ali, sabe? Então foi um jogo que chamou bastante atenção, gostei bastante, cara. Esses seriam, assim, meus 4 destaques, assim, desse evento, sabe? Os meus seriam esses também. E o Hellclock, não sei se você viu aí. Hellclock da Guerra de Canudos ali também, pra Sim, quem gosta de AIDS, pra quem gosta de uma parada meio Curse of the Gods, sabe? Muito legal, cara. O jogo tá bem legal. Tem umas coisas que você pode ali em acessibilidade tirar pra deixar o jogo mais cozy, mas se você gosta da experiência meio roguelike, né, não roguelite, você vai ter um pouco mais de desafio. Esse é o que vai chegar pela Nuntius? Não. Não é aquele que vai, tipo, folheando página, assim? Hellclock, da Guerra de Canudos, né? Acho que tô confundindo, então. Eu acho que não. É que tem um outro também com uma pegada, assim, que lembrou até um pouco a proposta do Pluck Squire, sabe? Que vai passando as páginas, Passando página, né? É. E o que é que você tá jogando agora, cara? Pra gente chegar aí no finalzinho desse episódio curto aí, o que é que você tá jogando? O que é que você tá se divertindo aí? Com o quê? Cara, eu tô pra fazer as primeiras impressões do Changer 7, que inclusive tá aqui, sabe, aquele jogo inspirado em Jaspion, um hack and slash, tá com stand próprio, inclusive, né, um estúdio brasileiro que vai publicar também o jogo por conta própria, e ele tá com um stand próprio aqui, então ele até tá com uma moral a mais, assim, não tá na parte de indie, mas também não deixa de ser da indústria brasileira. Então aqui a gente conversou com o pessoal, gravou vídeo para as redes sociais, e cara, gostei bastante, mas joguei bem pouco ainda. Então nesse momento, assim, né, a gente é lá de Porto Alegre, ainda tá em trânsito. Nesse momento, assim, o que eu comecei a jogar é o Changer 7, então, e minhas primeiras impressões, que eu ainda vou desenvolver mais, mas, assim, tá visualmente muito bonito, bem polido, assim, tem referências de Bayonetta, de Devil May Cry, só que nessa cultura, assim, uma mescla de Jaspion, Power Rangers com Saint Seiya, sabe? Negócio meio tokusatsu ali, né? Exatamente, e como se passasse em São Paulo, como se os monstrões, assim, os bichos estivessem atacando São Paulo. Mas antes de vir pra cá, você tava jogando alguma coisa ou não? Cara, deixa eu ver qual foi meu último jogo aí que eu fiz review. Um South of... Não, nem sei se é review, assim, um jogo que você jogou pra se divertir, um South of Midnight, Expedition 33. Esses dois estavam na lista. Cara, o que eu tava jogando mesmo foi Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Excelente, cara. Excelente, um jogo com muito... Pra quem gosta de jogos extremamente longos, pode ir tranquilo, porque esse daí parece que aproveitou a reta final do Nintendo Switch e mostrou que o console ainda tinha um pouco mais para entregar em termos de gráficos, em termos de performance. Foi um baita trabalho da Monolith Soft, e esse aí eu tava jogando assim pra ir além da história, né, pra fazer outras coisas, porque tem pelo menos umas 200 horas ali, então ainda tava nessa... Certo, já é bastante. E é isso, cara. Muito obrigado aí. Vamos gravar um episódio junto, não tão próximo aí, né, do lançamento desse, mas com a trupe toda para você falar um pouquinho mais da história da Emerald, dessas experiências que vocês têm cobrindo eventos, né? Eu acho bem importante também. E é isso, pessoal. Você que chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.